A gente vai ler em Eclesiastes. E eu queria falar aqui sobre o tempo de Deus. Saiba que ele tem um tempo determinado para agir na minha e na sua vida. Ok? E como no hino, a gente cantou aqui, e também nas escrituras, nada acontece além daquilo que ele determinou. E tudo acontecerá no time de Deus. Glória a Deus. Você crê nisso? E eu vou dizer bem baixinho aqui para você escutar. Escute, Pedrosa. Ei, bota o seu ouvido bota o seu ouvido no celular aqui, bota o seu ouvido no celular. Eu quero dizer bem baixinho para você, ó. Não adianta querer furar a fila. Não adianta querer apressar o relógio. Não adianta querer forçar a porta. Não adianta forçar a porta não vai se abrir, ela só vai se abrir no tempo de Deus. Não adianta querer apressar o relógio, né? Abrir a tampa e apressar o relógio, não adianta. A hora vai voltar para o mesmo lugar que ela estava, viu? Não adianta. E não adianta forçar a porta, né? Não adianta. É capaz da chave quebrar na sua mão, a porta não vai se abrir, só se abre no tempo. Oh, aleluia, a porta só se abre no tempo. No tempo, filho. Se aquiete. Se aquiete. Chegou na live, não foi? Você chegou na live. Você encontrou esta live por acaso, ou, né? Não sei. Irmão, eu vou me corrigir aqui. Por acaso não. Você encontrou esta live por provisão e providência de Deus. Porque Deus não trabalha com a sorte, destino ou acaso. Eu quero me corrigir, me desculpe. Deus não trabalha com sorte, destino ou acaso. Se você encontrou esta live, tá certo? Se você caiu aqui, é provisão e providência de Deus. É porque Pai do céu quer que você escute isso. Vamos ler? Tá aqui, ó. Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Repita isso comigo, eu e você. Há tempo para todo propósito. Tudo tem um propósito. Nada acontece aleatoriamente. Todas as coisas que acontecem para um propósito, para um objetivo. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Então, para tudo tem um tempo determinado. E é esse o tema da nossa live de hoje. O tempo de Deus, muitas vezes, a nossa humanidade, nós, como seres humanos limitados, achamos que as coisas de Deus estão demorando a acontecer. Existe em algumas pessoas que não conhecem os propósitos de Deus pelas Escrituras, como eu falei a princípio, as Escrituras nos dão um vislumbre, só um vislumbre, irmão, daquilo que é a mente de Deus. É só um vislumbre. E a gente tem que ainda pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus para entender o que está escrito, compreender a vontade de Deus. Então, nós, como humanos que somos, às vezes não compreendemos esse trabalhar, os planos de Deus, os desígnios de Deus, os propósitos de Deus. Muitas vezes ficamos confusos, né? Rapaz, será que eu sou? Será que eu estou? Meu Deus, me explique aí. Por quê? Porque a nossa mente não consegue chegar lá. E o próprio Senhor, respondendo a Isaías, né, 55, do 8 em diante, o profeta descreve lá, né, não são os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, nem os vossos pensamentos os meus pensamentos. Porque os meus caminhos são mais altos, Pedrosa, do que os teus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos, Pedrosa, do que os teus pensamentos. Então, os caminhos de Deus, os propósitos de Deus são muito altos. E muitas vezes as nossas limitações, nas nossas limitações, a gente acha que Deus está demorando a fazer alguma coisa na minha, na sua vida. A gente tem essa percepção.
Quem nunca teve essa percepção? Essa percepção de que Deus está demorando a agir. Mas nesta tarde, pelas Escrituras, eu quero dizer a você, não é que Deus esteja demorando a agir na minha e na sua vida. É porque há um tempo determinado por Ele para que Ele vá agir de acordo com a sua vontade, não a minha. Porque às vezes a gente está assim, pensando, rapaz, será que Deus está demorando a agir? Mas você quer que Deus haja às vezes, não são todas, de acordo com aquilo que você planejou. Aí você acha que ele está demorando a cumprir porque é você que está fazendo planos. Dos homens são os seus planos e o que planeja o seu coração. E o Senhor conhece todos eles. Mas os projetos e os planos de Deus são mais altos do que os meus. Os caminhos de Deus eu não posso sondar. Ele pode sondar o meu, eu não. Onde é que a gente chega no denominador comum, no final dessa história, Pedrosa? É que a nossa mente nos engana. Somos muitas vezes enganados por nós mesmos, pelas nossas percepções. As nossas frustrações não devem ser atribuídas ao agir de Deus, dizendo que Ele está demorando a cumprir os seus propósitos. Não. As nossas frustrações muitas vezes se dão porque somos nós que fazemos planos. Oh, aleluia, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A sua frustração é porque você está fazendo planos. Você não está confiando nos planos do Eterno, é você que está fazendo planos. Você que está projetando. E é pecado a gente projetar? Não, não é pecado projetar. O problema está no projeto. Será que o teu projeto de vida está de acordo com o que Deus planejou? Está, né? Porque muitas vezes a gente tem que orar assim, ó, Pai, eu tenho projetos, mas não se faça a minha, mas a tua vontade. O próprio Jesus orou assim. O próprio Jesus tinha esses projetos, mas preferiu estar na dependência de Deus. Ou seja, a oração correta deveria ser assim: Deus, eu tenho esses projetos, mas esses projetos se harmonizam com o teu. Ou poderia também ser assim: Deus, que os teus projetos sejam os meus projetos. Aleluia, aleluia. Aí frustra, né, irmão? Aí se frustra. Somos enganados por nós mesmos. Deus está demorando. Está demorando não, filho. Está demorando não. E como a live anterior, quem acompanhou a live anterior, quando eu falei sobre aquilo que Deus faz, né, na sua vontade permissiva, não foi na live anterior? Quando eu falei dos livramentos de Deus, eu falei que Deus, ele permite e livra ao mesmo tempo. Ele permitiu que Herodes matasse Tiago, mas não permitiu que Herodes matasse Pedro. Está no mesmo capítulo. No mesmo capítulo. Deus permite com que uma coisa aconteça com um filho seu, mas não permite que outra coisa aconteça com um filho seu. É projeto de Deus. Na minha interpretação, eu acredito que o projeto de Deus para a vida de Tiago não era o mesmo projeto que ele tinha na vida de Pedro. Então, o projeto que Deus tinha na vida de Tiago só chegou até ali. No projeto que Deus tinha na vida de Pedro, ia mais além. É por isso que Deus livrou Pedro em detrimento de Tiago. Porque tudo tem o seu tempo determinado. O tempo de Tiago chegou, querido. O tempo de Tiago chegou. E o tempo de Pedro? O projeto que Deus tinha na vida de Pedro era livrá-lo da morte. E livrou. E livrou. O que é que nos falta então, Pedrosa? É discernir o que Deus faz. O que Deus faz. Uma vez, Jesus chega, toma banho com os discípulos ali, né? Porque os homens tomavam banho tudo juntos. Estava lá Jesus tomando banho. Depois ele de tomar banho se cinge.
Os discípulos estão todos sentados, aí Jesus olha assim, olha, senta todo mundo aí, eu vou lavar o pé de vocês. Aí Pedro olhou assim e disse, oxente, lavar o pé? Não, senhor, lavar o meu pé? Que conversa é essa? Eu que deveria lavar o teu pé e tu vem lavar o meu? Aí Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, senta, Pedro. Se eu não lavar o teu pé, tu não vai ter parte comigo no meu reino, Pedro. Tu tem que aprender, senta. Tá vendo? Pedro não soube discernir. Aí teve que Jesus Cristo explicar. Aí Pedro olhou assim, entendeu e disse, olha, não somente meu pé, mas lava tudo. Discernimento para entender o que Deus está planejando, projetando. É isso que você precisa, nesta tarde, colocar em prática, desenvolver discernimento. Deus, me dá discernimento para entender isso que está acontecendo. Eu não consigo entender. Porque faz muito tempo que eu venho esperando uma solução para o meu problema. E eu não estou discernindo, eu não estou sabendo discernir. Pede discernimento a Deus, irmão. Vai orar, vai orar. Ora a Deus, pedindo discernimento a Deus, porque as coisas só vão acontecer no tempo que Deus determinou. Tem propósito para tudo. E repito, não é Deus demorando para agir. É você se apressando para agir em detrimento àquilo que Deus planejou. Você está entendendo? Vocês estão entendendo? Não é Deus que está demorando, é você que está apressado. Cante, ô glória, é você, filha, que está apressada. E às vezes, como eu falei na live anterior, às vezes, a demora de Deus, Deus está demorando porque você está apressado. Aí Deus está só esperando você dar uma brecada aí na sua marcha. Você está muito apressado, aí Deus está esperando você dar uma marcha, uma brecada, viu? Pise no freio. Pra quê? Porque você está muito na frente daquilo que Deus projetou. Aí você tem que pisar no freio para igualar. E a vontade de Deus para a tua vida é melhor. No tempo ela vai se cumprir. No tempo que Ele planejou, que Ele projetou, vai se cumprir. Tudo tem propósito. Nada acontece aleatoriamente. E se você está apressado, recue. Deixe Deus passar na frente. Deixe Deus passar na frente. Não é que está demorando, crente. É você que está apressada. É você que está apressado, querendo forçar a porta, apressar o relógio, furar a fila. Cante! Não, vai na fila, irmão. Estão lembrados? Jesus, no Rio Jordão, para se batizar, Jesus seguiu a fila. Muita gente para se batizar e Jesus ali na fila. Quando chegou a vez dele, ele foi e se batizou. Jesus poderia passar na frente de todos, arrogar para si, não é isso? Eu aqui sou o Messias. Eu sou o Messias, então, sendo eu o Messias, eu tenho direito. Ele poderia fazer isso. Mas não fez. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo respeitou a fila. Vai na fila, irmão. Vai na fila, a tua hora vai chegar. Mas vá na fila, vá devagar, respeita a fila. Se furou a fila, volte lá para trás e comece tudo de novo. Aleluia. Aleluia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Furou a fila, volte lá para trás, comece tudo de novo. O recado de Deus para vocês. Você sabe. E quando Deus, na sua onisciência, tarda
no cumprimento daquilo que ele projetou, pelo fato, eu não estou dizendo aqui que Deus tarda, preste atenção. A gente acha que Deus está tardando, não é isso? Mas eu expliquei que não é Deus que está atrasado, é nós. Estamos muito adiantados. E muitas vezes as coisas não acontecem porque Pai do céu, vendo mais à frente, sabe perfeitamente que essa minha pressa, essa sua pressa para conquistar alguma coisa vai nos atrapalhar, vai nos embaraçar, vai nos corromper, vai fazer nos tropeçar, e Deus está só me deixando ir na frente. Vá na frente, você quer ir? Vá. Mas nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Ou seja, é Deus me livrando de mim mesmo. É Deus te livrando de você mesmo. Por quê? Porque as suas escolhas não estão se harmonizando com as escolhas de Deus. Os teus projetos estão sendo outros que Deus não projetou. Aí muitas vezes não acontece nada. Não acontece, e nem vai acontecer. Cante, nem vai acontecer. Sabe por quê? Porque é projeto seu. Não é de Deus. Não é de Deus. E ouça esta palavra que está vindo ao meu coração para a sua vida. Não é de Deus. Vou repetir de novo. Não é de Deus. Ao vivo ou no gravado, Deus o sabe. Não é de Deus. Espere mais um pouco. Deus tem o melhor para a sua vida. Não é de Deus, é projeto seu. Espere mais um pouco. Deus tem o melhor para a sua vida. Ah, mas está demorando? Não, não é que está demorando, filho. É você que está muito apressado. É muito apressado, viu? E muitas vezes, Pai do céu, precisa nos corrigir quanto a isso, para não batermos ou quebrarmos a cara lá na frente. Aí muitas vezes, em vez de pedrosa, pisar no freio, quem pisa no freio é Deus. Para que eu possa parar e analisar, rapaz, tá vendo aí? Então, quem está pisando no teu freio hoje é Deus. Porque se fosse depender de você, você pisaria no acelerador. Glória a Deus! Mas Pai do céu está pisando no freio. Pai do céu está pisando no freio. E você parece que, né? Não quer pisar no freio. Pise no freio, filho. Pise no freio, viu? Porque se não pisar, Pai do céu vai pisar. E em alguns casos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em alguns casos, a parada é brusca. E é brusca mesmo, irmão. Ele pisa de uma vez. Para, infeliz. Porque senão tu vai se acabar. E para tu não se acabar, eu vou pisar no freio, às vezes bruscamente. Você crê nisso? Em nome de Jesus, escute isso. Nesta tarde, Pai do céu está pisando no teu freio para você parar. Pare. Pare. Deixe Deus trabalhar. Porque este nosso Deus sabe o melhor para a minha vida e para a sua vida. O tempo de Deus vai chegar. O tempo de Deus, no tempo que Ele determinou. Porque há tempo para todo propósito debaixo
do céu. Oh, aleluia! Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso. Tempo não é assim? Passa em vão. Cada minuto tem a sua explicação. No meu e no seu viver só vai acontecer somente aquilo que Deus preparou e nada mais, nada além mais, nada além mais vai acontecer no seu viver além o que Deus preparou para você. Esqueça os porquês, também os talvez. Só saiba tudo o que aconteceu. Foi permissão de Deus. Ó, irmão. Tudo que acontece na nossa vida acontece pela vontade decretiva ou permissiva de Deus. E isso só acontece, primeiro, pelo que Deus tem a fazer, tá certo? Naquilo que Ele projetou. E muitas das vezes naquilo que Ele permitiu. Permitiu porque às vezes eu estou muito apressado. Quando as coisas se cumprem na vontade decretiva daquilo que Deus preparou, planejou, aí é uma coisa. E muitas vezes as coisas acontecem dentro da vontade permissiva. Sabe por quê? Porque eu estou correndo muito, estou na frente de Deus. Aí, Pai do céu, olha assim, se eu vou permitir, viu? Não são todos os casos. Alguns casos eu vou permitir para você ter o resultado das suas escolhas. Oh! Aleluia! Aleluia! Lu, às vezes a gente tem que, né? Quando eu chego a chamar a pessoa de infeliz, né? Nesse caso o infeliz é cometer uma infelicidade de ter se apressado mais do que a vontade de Deus, acaba se lá na frente. É infeliz. Ele teve a infelicidade de passar na frente da vontade de Deus. É infeliz. Aí às vezes, Pai do céu, tem que chegar para o infeliz e dizer assim: pare! Aí acorda, aí desperta. E já desperta na frente do abismo. Faltando só um cabelinho de sapo para ele cair. Mas porque Pai do céu foi lá e gritou, bradou, pare! Ele despertou. Despertou. E tem gente que só desperta assim, irmão. Faltando um cabelinho de sapo para cair na ribanceira, no abismo, na cova, na armadilha, não é? Aleluia. Mas hoje chegou na live. Hoje chegou no devocional. Hoje você está aqui para receber essa palavra e que Deus aplique essa palavra no seu coração. O tempo de Deus vai acontecer no instante e no momento que Ele projetou. Olhe, as coisas de Deus vão acontecer no tempo dEle, na vontade dEle. Ok? Não adianta querer apressar, querer furar a fila, querer abrir a porta, forçada, né? Forçando a porta para ela abrir. Não adianta, não adianta. Vai acontecer no tempo que Ele determinou. Amém? Que Deus aplique essa palavra no seu coração. Saia daqui renovada, saia daqui renovado. O Pai do céu falou comigo, me deu uns santos puxão de orelha para que eu espere no seu tempo. Amém? Se você crê e Pai do céu falou com você, diga amém aí, em nome de Jesus. Receba essa palavra. Glória a Deus!